Olá, gente. Meu nome é Natália Coutinho e hoje nós vamos aprender um pouco sobre a regionalização das economias mundiais. Bom, começando pela década de 80. A década de 80 representou um momento crucial para a evolução da economia mundial. Ela foi marcada por três fases distintas. A primeira fase vai de 1979 a 1982. Durante esses 4 anos, a crise econômica de longo prazo, iniciada em 1967 e marcada por sucessivas recessões em 1968-69 e em 1973-75, chegou a seu ponto mais agudo. Iniciou-se a tão desejada desinflação e abateu-se finalmente através da depressão econômica de 1979 a 1982. O auge inflacionário, que no início da década de 70 aliara a inflação e recessão, recebendo o nome de estagflação. Inflação com estagnação. A segunda fase vai de 1983 a 1987. Houve uma recuperação econômica criada a partir do aumento da demanda norte-americana, baseada na ampliação do déficit fiscal. O crescimento da demanda norte-americana recuperou as economias japonesas e europeias, que passaram a exportar seus produtos industriais numa escala extraordinária para os Estados Unidos, gerando enormes déficits cambiais para esse país, o que resultava em superávites comerciais que foram convertidos em dólares nas mãos do Japão e da Alemanha. A escassez de dinheiro, surgida no final do período de 1973 a 1979, em consequência da enorme exportação de empréstimos ao terceiro mundo, já iniciara uma elevação da taxa de juros no fim da década. Entre 1982 e 1988, essas taxas foram mantidas elevadas para financiar o déficit público norte-americano, que reabsorvia, assim, os dólares em posse do Japão e da Alemanha. Os Estados Unidos obtinham, desse modo, uma situação aparentemente milagrosa. Conseguiam aumentar seu mercado interno e sua renda nacional através de um crescente e violento déficit fiscal, sem gerar inflação. Isso porque o déficit deslocava esse problema para as economias exportadoras do Japão, da Alemanha e de outros países, considerados novas economias industriais. Ao mesmo tempo, conservava o poder do dólar ao cobrir os seus déficits comercial e fiscal, com a entrada maciça de dinheiro para comprar os títulos de sua dívida pública, que pagavam altos juros. Mas, para os países devedores do terceiro mundo, o efeito dessa política foi arrasador. O aumento das taxas de juros comandado pelos Estados Unidos elevou, em algumas ocasiões, de 3 a 4 vezes o volume de recursos que deveriam pagar a título de juros de suas dívidas internacionais, que foram contraídas no momento de juros baixos, mas com taxas de juros flutuantes. Impôs o economista e professor visitante da Unidade Federal Fluminense Biblioteca de realizar esses pagamentos. Tomaram novos empréstimos para pagar com juros, criando uma taxa de neve extração dos recursos financeiros do terceiro mundo, a partir de 1983. Os países credores recusaram-se a fazer novos empréstimos e exigiram o pagamento dos juros da dívida externa. O mecanismo desse pagamento foi a formação de enormes superávites comerciais que se convertiam em pagamento do serviço da dívida extrema desse país. Para gerar esses superávites comerciais, fazia-se necessário comprimir drasticamente demanda dos países devedores.
o que foi obtido através de políticas de ajustes que os conduziram a um empobrecimento ainda mais grave que suas condições normais de miséria. Dessa forma, o período de recuperação da economia mundial foi marcado por violentos desequilíbrios que poderiam ser resumidos nos seguintes: aumento descontrolado do déficit público norte-americano, elevação do déficit comercial norte-americano, debilitação do dólar a longo prazo, mas seu fortalecimento artificial a curto prazo, aumento dos superávites financeiros do Japão e da Alemanha, valorização do iene e do marco a médio e longo prazos, inversão japonesa e alemã nos títulos da dívida pública norte-americana a partir do pagamento de juros elevados. O nível das taxas de juros colocaram-se acima de qualquer possibilidade de investimento industrial e comercial, cujas taxas de lucro fossem inferiores às taxas de juros. Falsa valorização do dólar, diminuição ainda maior da competitividade dos Estados Unidos e aumento do seu déficit comercial. Crescimento das remessas aos centros bancários de juros e serviços da dívida externa do terceiro mundo, que se tornou possível através do aumento dos superávites comerciais e das políticas de ajustes que levaram à sua estagnação econômica e ao aumento das desigualdades sociais, da miséria e da marginalização social. Enorme especulação financeira a partir de taxas artificiais e juros, criação de papéis públicos e privados, valorização de novas moedas colocadas na ponta do desequilíbrio mundial, iene, marco alemão, valorização artificial dos ativos das empresas, deslocamento de seus recursos para o setor financeiro para aproveitar suas altas rendas. A capitalização de empresas privadas através do mercado de ações e do aumento do investimento estatal, que se realiza através do déficit público. Dirigiu-se aos campos de alta tecnologia, particularmente no setor militar, estimulado pelo SDI ou Guerra nas Estrelas, que tendem a um aumento importante das inovações, justamente com a retomada dos gastos em pesquisa e desenvolvimento, abandonados no período de 1967 a 79. Por fim, criação de um grande otimismo ideológico pró-capitalista, expresso em doutrinas tais como o subside, com a exacerbação do neoliberalismo em todas as suas manifestações. A terceira fase começa a esboçar-se a partir de outubro de 1987, com o violento crash das bolsas de ações e do mercado financeiro internacional, que fez desaparecer num só dia cerca de 1 trilhão da economia mundial. Iniciou-se, então, um novo período de vacilações e perplexidades. Estava-se entrando, desde aquele momento, em uma nova fase de desinflação, que foi retardada pelo medo dos governos conservadores de uma nova fase depressiva na economia mundial. Dessa forma, continuou-se a resistir ao ajuste de contas com o mercado e buscou-se evitar a qualquer custo a rescisão que ocorreu inevitavelmente em 1990, com menos ímpeto transformador, mas com uma maior duração. Essa recusa em aceitar o ajuste de contas recessivas levou a enormes aventuras econômicas, políticas e militares. A maior delas foi a criação da expectativa de que o mundo capitalista poderia apoiar uma reformulação econômica da Europa Oriental e da União Soviética, que precipitou sua transformação política e a ascensão de uma corrente neoliberal ao poder desses países, levando-os a um desastre econômico extremamente grave. A segunda aventura foi a Guerra do Golfo, que revelou as dificuldades norte-americanas no sentido de conduzir uma guerra de alta tecnologia. Seu custo extremamente elevado, coberto pelos petrodólares da Arábia Saudita e do Kuwait,
e pelos excedentes financeiros do Japão e da Alemanha e suas limitações geopolíticas, ao serem obrigadas a manter o exército iraquiano, elemento fundamental para o equilíbrio geopolítico do Oriente Médio, frente aos exércitos do Irã e de Israel. Mostra-se, assim, que o poder arrasador da alta tecnologia militar não pode ser usado em sua totalidade, pois seu resultado final seria o aniquilamento total do adversário que se quer dominar e explorar. Dessa forma, depois da euforia ideológica, financeira e militar mantida artificialmente entre 1987 e 1990, chega a realidade da recessão de 1990 até os nossos dias. Esse período atual está marcado por fortes desvalorizações dos excedentes financeiros gerados na fase anterior, que se expressam nos seguintes aspectos: desvalorização das cotações das ações e dos mercados financeiros, queda da taxa de juros com tentativas inúteis a longo prazo de sustentá-las em patamares elevados, desvalorização do dólar, sustentado artificialmente durante um longo período. Bom, pessoal, essa foi a parte 1 do tema. O vídeo vai continuar em outro momento, porque se eu continuar eu não vou conseguir postar no YouTube por causa da duração máxima e o vídeo ficou muito longo. Então eu vou dividir ele em 2 partes. Essa é a primeira, obviamente, e a segunda eu vou estar postando já já.